Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá filosofar um pouquinho? E hoje nós vamos falar de uma coisa bastante interessante e que eu tenho certeza que além de enriquecer sua mente, abrir sua mente, também você vai levar alguma coisa aí para a sua vida, tá joia? O tema da aula de hoje, né, que está aí proposto para vocês no plano de estudo tutorado PET, é natureza versus cultura, natureza e cultura. E de onde essa aula foi tirada? Né? Primeiro foi do próprio PET, do Plano de Estudo Tutorado do Estado de Minas Gerais, e também tem alguns livros que eu sigo, que eu procuro aprofundar, alguns vídeos também que eu vejo na internet, tá joia? E o livro base, que tá aí no PET também, ó, o Filosofando, né, da nossa querida Maria Lúcia de Maria de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins, tá joia? Essas duas autoras aí vão... Depois vocês também podem me perguntar se vocês tiverem alguma dúvida. Então vamos lá, natureza, né? Lembrando que nós estamos numa aula de filosofia. A filosofia, ela tem uma preocupação diferente. Por exemplo, a filosofia, ela não vai pegar a natureza da mesma forma que a física, da mesma forma que a química, da mesma forma que a biologia. A filosofia, ela vai pegar a natureza e ela quer descobrir a lógica por trás dessa natureza, tá joia? Então, a natureza. O que nós podemos falar dentro da filosofia a respeito da natureza? A natureza, nós podemos dizer que né, numa atitude filosófica, que a natureza é um plano da não liberdade. O que é natural? É natural, então a gente não pode fugir àquela regra, tá certo? Então, natureza é o plano da não liberdade. O ser humano é da natureza, então tem algumas coisas que a gente não muda. Vamos lá, exemplo. Olha o meu cabelo, tá vendo? Ó, às vezes ele vai cair, às vezes a minha natureza, ele é dessa cor, os meus olhos são assim, a minha pele é assim. Isso é o quê? É a minha natureza. E isso eu não posso mudar, né? Eu nasci com certos desejos, com certas vontades, com certas necessidades. Por exemplo, eu tenho que me alimentar, eu tenho que dormir, eu tenho que fazer muitas coisas que me são necessárias para que eu continue vivendo. E isso eu chamo o plano da não liberdade. Mas o que acontece? Aí entra um novo fator, né? O ser humano, o tempo foi passando e o mundo foi se modificando, foi evoluindo. Eu não sei se o que é evolução, o que não é, né? Que também é uma coisa que a gente pode questionar. Será que nós estamos num mundo assim tão evoluído assim? Um mundo que deixa não sei quantas pessoas morrerem por dia, um mundo que mata, um mundo que é ruim, um mundo, né, que tem tanta coisa ruim, tem tantas pessoas assim que tem tanto dinheiro, mas também são tão ruins ou não fazem nada para ajudar quem precisa. Será que a gente evolui? Então, só uma questão, só um parêntese aí, tá joia? Então, a natureza, né, a grosso modo, podemos dizer que é o plano da não liberdade. É aonde... Aí o que acontece? O ser humano, um belo dia, ele vai inventando, ele vai modificando um pouco essa natureza. E a gente chama isso de cultura. O que é a cultura? A cultura já vem de cultivar, já vem daquilo que o ser humano utiliza e faz e constrói. Aí nós podemos dizer o seguinte: qual a diferença da natureza para a cultura? Gente, aquilo que é cultural, a gente pode modificar, a gente tem liberdade para mudar, pode acabar, pode começar de novo, pode se reinventar. Então, assim, quando se fala em cultura, nós falamos em plano da liberdade, né? Em filosofia, nós dizemos o seguinte: natureza é o plano da não liberdade e a cultura é o plano da liberdade. Mas aí que está o problema, né? A cultura, ao mesmo tempo que ela nos beneficia, ela também pode ser que ela nos atrapalhe, né? É na cultura que a gente tem o preconceito, que a gente tem racismo, homofobia, que a gente tem o sexismo, que a gente tem um monte. Por quê? Né? O ser humano,
ele tem, por ele viver junto, essas coisas acabam acontecendo. Agora, uma coisa que às vezes aconteceu e vem acontecendo e pode acontecer é o seguinte, né? É o seguinte. Tem um caminhão passando, vocês estão ouvindo, mas eu acho que não atrapalha a aula não, né? É o seguinte, tem muitas coisas que são culturais e para se manter o privilégio, para manter as suas regalias, o ser humano acaba naturalizando isso. Olha para você ver que interessante, gente. Presta bastante atenção nisso aí, tá? O ser humano, às vezes, ele pega aquilo que é cultural e naturaliza isso. Para quê? Para manter um certo privilégio. Vou dar um exemplozinho básico, bobo. Sabe quando você fala que a natureza da mulher é o cuidado? E que a natureza do homem é gerir a casa e trazer as coisas para dentro de casa, e a mulher que deve cuidar dos filhos? Quantas vezes você já não ouviu isso, gente? Por quê? O jeito de casar, o casamento, a forma de casar, as formas de uniões, né? Ela é diferente, né? A natureza é uma coisa, a cultura é outra. A cultura, aquilo que a gente cultiva, pode ser modificado. Eu posso plantar uma coisa de um jeito diferente daquilo que eu planto. Deu para entender? Muitas vezes eu naturalizo procedimentos naturais, né? Culturais, para manutenção de certos privilégios. Tá joia? Por exemplo, né? O índio tem a natureza dele, não tem? Então, o que os dominadores, os europeus que vieram para o Brasil fizeram? Disseram que ele era preguiçoso, que ele não gostava de trabalhar, né? Então, eles falaram, não, então nós temos que dar uma apertada neles porque eles são preguiçosos, né? Eles não gostam de trabalhar. Então, vamos lá dar um jeito neles, assim, vai falar assim. Então, eu quero que vocês vão pensando nessas coisas. Nós estamos numa aula de filosofia, que vocês tenham uma atitude filosófica, tá? Repetindo, natureza é o plano da não liberdade. Cultura é o plano da liberdade. Então, aquilo que é cultural pode modificar, gente. Olha, forma de casar, forma de fazer as coisas, de festejar, de escrever, por exemplo, hoje, né, tem muita gente que é das antigas, acha assim, né, a internet, ela é mais rápida, então ela exige um vocabulário mais curto, menor, mas as pessoas continuam se entendendo? Continuam. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte, que, né, sempre haverá coisas boas, coisas ruins. E o que a gente não pode fazer é naturalizar aquilo que é cultural. Só para você entender. Por quê? Na natureza não tem. Então, por exemplo, se eu naturalizar algo que seja cultural, então eu vou estabelecer um padrão e não aquele padrão, só tem aquele padrão e pronto. Vou dar um exemplo bem prático. Casamento de homem e mulher é natural? É cultural? O jeito que é o casamento é natural ou é cultural? Essa questão eu vou lançar para você. Para você. Tá joia? A questão de ser macho, ser fêmea, ser homem e ser mulher, né? Eu peço a vocês que estudem a filósofa Judith Butler. Judith Butler. Aí vocês vão entender um pouquinho também a diferença entre natureza e cultura. E para terminar, eu quero falar da linguagem, né? O ser humano, ele é um ser simbólico por natureza, né? A natureza do ser humano é ser simbólico, né? E os símbolos, eles são culturais também. Então, eu posso modificar os símbolos. Por exemplo, tem lugar que chorar significa uma coisa. Chorar, para alguns, significa algo, para outros, significa outro. Rir, né? Vestir uma roupa, por exemplo. Por que a noiva veste de branco, né? Então, a linguagem é um aspecto fundamental da cultura. Então, ficou claro, gente? Olha, ficou claro? Natureza, o plano da não liberdade, a cultura, o plano da liberdade, e a linguagem como o ápice, o símbolo máximo da expressão da cultura. Bom dia, boa tarde e boa noite.
e até a próxima aula, tá joia?